Olá, o debate está no ar. Estamos ao vivo toda quinta-feira às 6 da tarde no Facebook do Futura ou na TV toda terça às 9 horas da noite. Ou ainda, se você preferir, pode encontrar todas as nossas edições lá no Futura Play. E em 2018, 157 bilhões de reais foram destinados para escolas públicas por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb. Criado em 2006, esse programa destina 60% do total à folha de pagamento dos professores, para que seja alcançado o piso salarial do magistério. Mas os repasses têm data para terminar. O atual modelo do Fundeb expira em dezembro de 2020. E enquanto o Congresso Nacional negocia um novo projeto para o financiamento da educação básica no país, aqui no debate, convidamos você a discutir junto com os nossos convidados aqui no estúdio os desafios para custear o ensino público e as alternativas para melhorar a qualidade do serviço oferecido no Brasil. Então, para começar, vamos entender por que esse fundo vai deixar de existir. Confere aí. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, foi instituído após a aprovação de um projeto de emenda constitucional em 2006. Compõem o fundo verbas da União, impostos e transferências estaduais. As verbas são destinadas a municípios e estados para fortalecer as unidades de educação básica no país. A criação do fundo representou uma ampliação do Fundef, programa anterior, que também destinava recursos para séries dessa etapa da aprendizagem. Mas o texto do Fundeb prevê o fim do programa em 2020. Agora, o Congresso Nacional negocia um novo modelo para custear o ensino público. O projeto de emenda constitucional 15 de 2015 transforma o Fundeb em instrumento permanente. Atualmente, a medida é analisada por uma comissão especial na Câmara dos Deputados, mas as limitações orçamentárias e a nova composição do Legislativo podem atrapalhar a tramitação da pauta. Pois é, então para essa discussão já começo aqui dando as boas-vindas à Silvia e ao Lincoln. Obrigado pela presença, por estarem conosco aqui hoje no estúdio, para explicar um pouco mais sobre esse tema, né, que é fundamental, que é o financiamento. Para a gente falar aqui muito de educação, como falamos aqui no Jornalismo do Futuro, tem que ter o dinheiro para pagar essa conta, então trabalhar aqui os detalhes e fazer você em casa entender um pouco melhor sobre isso também é fundamental. Então eu já quero começar apresentando a Silvia Cristina Gouveia, que está ao meu lado. Ela é coordenadora geral substituta de operacionalização do Fundeb. E Silvia, a pergunta aqui, muita gente se faz, muitos brasileiros têm se feito aí quando a gente fala sobre o fim do Fundeb atual, é com o fim dele, né? Com o fim desse fundo atual, a educação brasileira corre o risco de receber menos investimentos? Olha, na realidade, o fim do Fundeb é uma possibilidade que nós não queremos, né? E que não tem sido cogitado. O que se pretende é aprimorar o fundo e transformar ele num instrumento permanente de financiamento da educação básica. De que maneira? Tirando o Fundeb, que hoje está previsto no artigo 60 do ADCT, e trazendo ele para o corpo da Constituição. De modo que a PEC 15 de 2015, por exemplo, ela prevê a criação de um artigo 215A a ser inserido na Constituição, trazendo o Fundeb para o texto constitucional como instrumento perene de financiamento da educação básica pública. Pois é, Lincoln, você tem percebido, aproveitar e apresentar o Lincoln também, né? Lincoln de Araújo Santos, que é doutor em políticas públicas e educação, professor da UERJ, tem um vasto currículo que você pode buscar e também, está tudo no Google, né, Lincoln? Sim. Mas quero ouvir de você em relação a isso. A gente tem visto articulação nesse sentido de manutenção e ampliação do Fundeb? É importante, Cristiano, entendermos que a luta pelo financiamento da educação no Brasil é uma luta histórica, republicana. E eu acho que a gente precisa fazer uma reparação histórica, primeiramente, dizendo que o primeiro, né, que se responsabilizou em pensar em criar um financiamento específico para a educação foi o professor Anísio Teixeira, em 1962, a partir do primeiro Plano Nacional de Educação. Então, nós estamos, 30 anos depois, então, vem o governo Fernando Henrique, né, junto com o ministro Paulo Renato, e que estabeleceram, então, esse financiamento específico para o ensino fundamental. E eu quero aqui, somado aqui à reflexão da Silvia,
registrar a preocupação em relação à possibilidade do fim, do encerramento do Fundeb, né? Porque hoje esse sistema de financiamento ele é garantidor de pelo menos o funcionamento, mesmo que precário, dos sistemas municipais e estaduais de educação no Brasil. Silvia, como é que tem acontecido, né, essa articulação do governo, análise das formas de financiamento da educação básica, essa discussão no Congresso também? Essa discussão a gente vem acompanhando de perto, né, a equipe técnica operacional do Fundeb, e temos também estudado novas propostas de aprimoramento do fundo. Né? Como o professor Lincoln apresentou, o Fundeb está inscrito na história do financiamento da educação básica pública no Brasil, no âmbito das constituições. Né? Então, a vinculação constitucional de recursos ela nasce lá em 1934, é o primeiro registro de vinculação que a gente tem constitucional de recursos para a educação, mas o Fundeb, e assim já funcionava o Fundef, embora restrito ao ensino fundamental, ele traz algumas características específicas, né? Então, conceitualmente, o que seria o Fundeb, até para que a gente entenda a sua importância. Conceitualmente, a gente tem o Fundeb como um instrumento de financiamento da educação básica, cujos objetivos principais são, primeiro, promover a redistribuição de recursos vinculados à educação, promover ou fomentar a promoção da equalização das oportunidades educacionais e assegurar a valorização dos profissionais do magistério. Né? Então, essa é a proposta básica do Fundeb. Inscrito dentro do Pacto Federativo, né, e da nossa lógica de repartição tributária, o Fundeb, então, ele é um fundo que a gente chama de redistributivo. Daí a sua importância, sobretudo, para os estados e municípios. Né? As discussões, elas têm objetivado analisar, estudar o comportamento do Fundeb desde 2007 e verificar possibilidades de melhorias, principalmente no aspecto da redistribuição, olhando um pouco para a realidade dos municípios e olhando um pouco também para a conjuntura que nós vivemos, de que maneira nós podemos tornar esse fundo mais eficaz, não apenas permanente, mas sobretudo mais eficaz. Isso. Pois é, como eu mencionei aqui, o Lincoln, no seu vasto currículo, também passou por uma experiência de gestor, secretário de Educação do município de Nilópolis, aqui na Baixada Fluminense. E queria saber, a partir dessa experiência, Lincoln, a Silvia menciona que pode ser feito para melhorar. Então, quais os principais entraves ou dificuldades mesmo que o atual Fundeb já traziam para gestores de municípios? Sim, eu como secretário, na época, eu acompanhei a implantação em 97, 98 do Fundef no município. É importante a gente perceber que o Fundef e agora o Fundeb, eles são criados para complementar o financiamento da educação, daquilo que já está registrado na Constituição, né? Os 25% da União, 18%, 25% dos estados e municípios e 18% da União. Então, ele visava, naquele momento, inspirado nessa complementação de valorização do magistério e manutenção do ensino. Hoje, né, o que se existe é que as parcelas do Fundeb que chegam aos municípios e estados, elas são totalmente comprometidas com as folhas de pagamento. E é preciso, eu chamo a atenção aqui também, Cristiano, que ao pensarmos o Fundeb e as alternativas, né, para a sua permanência, é importante nós situarmos o Fundeb num contexto, né, de crise tributária, né, porque a gente precisa de uma reforma tributária, e uma crise permanente, né, republicana, que é do sistema federativo brasileiro, onde as competências de municípios, estados e da União na educação, mesmo com a LDB, são muito tênues. Não é? Então, eu espero que esse debate, né, conclusivo até 2020 para a permanência do Fundeb, venha também trazer essa discussão de uma reforma tributária, né, que há necessidade para o país e de que nós possamos rever também o nosso sistema federativo, apostando sempre no investimento na educação na cidade, porque nós moramos na cidade. O entendimento de Estado e União, Silvia, isso é muito abstrato para o cidadão. Sim. Então, toda a educação, seja ela federal ou estadual nessas instituições, é uma educação municipal. Sem dúvida. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero trazer mais um elemento aqui para a nossa conversa, porque a atuação das atuais bancadas em Brasília também vai ser decisiva, né, para o futuro do financiamento da educação básica no país. Então, além das ações dos parlamentares, a tramitação do projeto que tornaria o Fundeb permanente na nossa Constituição depende muito da gestão do Ministério da Educação.
E o jornalista do jornal o Globo, Rafael Capa, conta um pouco para a gente agora em que fase está essa discussão por lá sobre a pauta no Congresso. Então, dou as boas-vindas ao Rafael. Muito obrigado por participar conosco aqui, trazendo informações no debate. Já emendo uma pergunta para você, Rafael. Como é que a atual formação do Senado e da Câmara dos Deputados em Brasília pode ajudar ou acabar atrapalhando o encaminhamento dessa pauta? Olá, Cristiano. Olá, Lincoln. Tudo bem? Pois é, a gente tem um Senado e um Congresso muito novo, né, com muitos estreantes. Mas, apesar disso, a pauta do Fundeb é uma pauta que já vai se alastrando ao tempo. Então, você já tem PECs, você já tem projetos dentro do Congresso para, aquilo que a professora Silvia falou, para além de 2020, de transformar em política de Estado. Só que, ainda assim, são projetos diferentes que precisam de um acompanhamento do Executivo. É nesse momento, com alguns estreantes e com o Executivo, que ainda não deixou claro para que proposta do Fundeb ele vai finalizar, que fica difícil saber os rumos desse debate. O atual ministro, por exemplo, Ricardo Vélez, ele fala muito de uma municipalização maior, mas não diz como. Alguns projetos falam de uma presença maior da União de recursos. Então, o descompasso existe nesse tempo. Um congresso de estreantes, com algumas propostas já antigas, sendo desengavetadas com a mudança de mandato, e com um ministério que ainda não mostrou qual sinalização ele pretende claramente para esse Fundeb. Rafael, e a Câmara aprovou uma proposta que exige que todos os gastos federais aprovados sejam de fato executados. Isso pode ter um impacto também nessa discussão? Totalmente. Ou seja, a Câmara aprovou recentemente, ainda vai passar por outros trâmites, mas isso quer dizer um impacto enorme no governo federal. Porque um dos grandes problemas que você tem aí, de uma vinculação de orçamento, é exatamente de que maneira esse orçamento vai chegar. Os professores falaram muito bem sobre a importância desse Fundeb nas cidades, né? Ou seja, no pagamento de professores. A gente está falando de uma realidade, o Todos pela Educação, por exemplo, diz que 62% das cidades, o custo do aluno é de R$400 se não tivesse Fundeb. Então, assim, quando você faz com que essa vinculação seja imediata, você, de certa forma, está pressionando nisso. Mas pode virar um problema grave na gestão das contas. Rafael, eu peço licença para você rapidamente, convido você de casa, o Lincoln e a Silvia acompanharem com a gente agora um outro fato, porque o Ministério da Educação indicou para o Congresso Nacional quais seriam os objetivos principais da atual gestão para o setor. A apresentação que aconteceu durante uma sessão da Comissão Especial da Câmara dos Deputados também tratou do repasse de recursos federais para o ensino básico. Então, a gente vai assistir agora a um trecho. É importante lembrar que, em breve, o formato do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, será rediscutido. Os principais atores da educação brasileira, como o FNDE, a Undime e o CONSED, precisam ser ouvidos. É um tema central para fortalecermos os municípios e, assim, fazermos valer a orientação do presidente. Mais Brasil, menos Brasília. Sabemos que há inúmeras desigualdades regionais no Brasil. O Fundeb cumpre um papel fundamental no financiamento da educação dos locais mais vulneráveis. A distribuição de recursos deve ser justa e inteligente para beneficiar aqueles que mais precisam. Pois é, a gente está batendo na tecla aqui ao longo desse mês de abril no Futura também, de que é importante unir esforços para não deixar ninguém para trás. Acho que isso, na verdade, é um consenso que a gente tem que tentar, né, conseguir acompanhar esses esforços todos de, enfim, deixar a criançada ter uma qualidade muito boa na educação. Nisso é um consenso. Agora, as formas como está sendo discutido é o que a gente precisa investigar um pouco melhor. Quero perguntar para o Rafael qual é o papel, então, do Executivo nessa discussão, frente a isso que o ministro apresenta, e é o Ministério que deve fazer essa articulação com estados e municípios? Como o próprio professor Lincoln disse, existe uma questão aí de um pacto federativo, né? Ou seja, quando o Fundeb foi pensado lá atrás, ele tinha um desenho que esse desenho demonstrou que diminuiu desigualdade. Sem o Fundeb, os estudos da própria Câmara demonstram que a desigualdade por custo de aluno seria mais de 10.000%. Com o Fundeb, cai para 500%, ainda uma grande desigualdade. Mas aí está, é nessa desigualdade que a União deveria entrar.
para atenuar, para trabalhar, e exatamente uma das propostas para depois de 2020 é uma participação da União maior nos recursos, exatamente para atenuar essas diferenças regionais. Nesse ponto, não é só recurso que resolve. Ele é importante, ele é necessário, mas é esse recurso junto com uma participação federativa que pense as realidades de cada cidade. Pois é, quero voltar aqui para o estúdio, já volto a conversar com você, Rafael, porque a gente sabe que o ministro acena para a possibilidade de ampliar a importância dos municípios no sistema de educação. Sim. Como é que funcionaria isso, Silvia? Então, o Ministério da Educação, ele está estudando já, analisando propostas existentes, propostas de diversas instâncias, inclusive do Todos pela Educação, né, que tem participado com a gente, CNM, várias instâncias envolvidas e interessadas na permanência do Fundeb. Essas propostas, elas têm sido analisadas, a nossa equipe técnica do FNDE também tem colaborado com isso, porque, enfim, 2 pautas foram apresentadas, né? Aporte da complementação da União, mas um aumento também do potencial redistributivo em favor dos municípios. E aí a gente precisa entender melhor a concepção técnica do fundo para saber por que isso é importante, né? Dentro da lógica do Pacto Federativo e da repartição tributária, por que o Fundeb está extremamente ligado a esses 2 fatores? A gente trabalha, partindo do artigo 211 da Constituição, já com as atribuições em matéria de educação, né? Então, os municípios eles têm uma atribuição bastante pesada, porque eles têm educação infantil e ensino fundamental. Os estados assumem aí um pouco do ensino fundamental, mas predominantemente o ensino médio. E depois as receitas que compõem o fundo, que estão previstas lá no artigo 212, ao menos a maior parte delas estão integradas no artigo 212, seriam os impostos e as transferências constitucionais. No campo do Fundeb, a gente tem a vinculação de impostos cuja competência de arrecadação é da União e dos estados, né, considerados aí os impostos e transferências constitucionais. Quando essas receitas elas entram no Fundeb, elas ingressam na cesta do Fundeb, tendo em vista que a distribuição é feita com base no número de matrículas da educação básica pública, os municípios eles acabam recebendo muito mais do que eles aportam à cesta de recursos do Fundeb. Porque eles aportam a partir das suas transferências constitucionais e eles recebem a partir do seu número de matrículas. Como é que a gente poderia pensar um aprimoramento do potencial redistributivo do fundo, por exemplo? A complementação hoje em dia, né, no atual formato do Fundeb inscrito no artigo 60, ela objetiva promover a equalização das oportunidades educacionais entre os estados. Então, se verifica a receita dos 27 fundos, né, considerando também o Distrito Federal, e aí se aporta a complementação da União para os estados que têm o menor valor aluno ano, né? Só que aí a gente fica com o seguinte cenário: existem estados que têm municípios com desigualdades também muito grandes. E nós temos também municípios com um potencial alto de arrecadação em estados com potencial baixo de arrecadação, então municípios que não precisariam, mas recebem complementação da União, e municípios muito pobres situados em estados que não recebem complementação da União. Então, a alteração do mecanismo de redistribuição da complementação da União, de modo a contemplar na equalização também os municípios, é uma das pautas que tem sido estudada no Ministério. Quero saber do Lincoln, como vê essa questão? Porque aportes diferentes e também verbas recebidas diferentes. A reflexão que Rafael fez agora, e que me parece acompanha, inclusive o que a jornalista Miriam Leitão escreveu hoje no jornal O Globo, é de que há uma preocupação política aí, né? Silvia fez um relato técnico, né, bem interessante e didático aqui para que a gente pudesse entender essa questão. E a preocupação é que o governo que agora se apresenta, me parece que não tem um projeto. Então, veja só a gravidade da conjuntura que nós temos hoje. Nós estamos discutindo aqui a continuidade do financiamento do Fundeb como política pública permanente de Estado, não de governo, mas de Estado. Porém, o governo que se encontra agora, em 3 meses, ainda não apresentou o seu projeto para o país, né? E parece que há uma diferença aí e que o governo não consegue separar, que é a reforma do Estado e um projeto nacional de educação. Não é? Então, nós estamos assim, e a base política do governo nos preocupa, porque me parece que a educação, mais uma vez, não se coloca como agenda fundamental para o desenvolvimento nacional e econômico do país. Não é? Então, o Fundeb e o Fundef, o Cristiano, é bom a gente ressaltar isso. Com o Fundef e com o Fundeb, nós tivemos um salto de qualidade. Você tem sistemas municipais de educação hoje e sistemas estaduais também que são corretos.
onde você tem um processo de universalização do ensino no final dos anos 90, mesmo sendo precarizado e tardio, sistemas municipais públicos que funcionam corretamente e que vão entrar em colapso agora se o Fundeb não for discutido, aprovado e reformulado. Pois é, por isso a gente está trazendo também essa discussão aqui para tornar essa discussão relevante e atrativa também para quem está em casa. Saber que, enfim, para a gente ter uma educação de qualidade é importante que toda a sociedade se envolva. Agora, o ponto que você traz, né, dessa falta de uma proposta clara foi também pauta na comissão, que a gente já mencionou agora há pouco. Então, a gente vai para um destaque da redação, porque a comissão especial que a gente mostrou recentemente sobre essa discussão em Brasília, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que está aí na tela, você está vendo uma foto dela, debateu com o ministro da Educação, Vélez Rodrigues, sobre essa falta de uma efetiva gestão, uma efetiva clareza na hora de apresentar uma proposta para o Ministério da Educação. Inclusive, tem um vídeo que viralizou nas redes sociais, está circulando muito, parte do discurso dessa deputada. Então, quero voltar a chamar o Rafael, que continua conversando com a gente. O Ministério da Educação vem sofrendo, né, Rafael, com certa instabilidade política, se a gente pode chamar assim, como no caso da discussão entre a deputada Tabata Amaral e o ministro. Como é que isso interfere no debate sobre o Fundeb, já que a gente está falando aqui sobre a importância de uma pauta clara e também da articulação, né, sobre estados, municípios e o governo federal? Interfere a partir do momento que os agentes não têm com quem articular, né? Ou seja, já tivemos diferentes segmentos, 6 baixas no Ministério, então, basicamente, a permanência do ministro, segundo o presidente Bolsonaro, continua. O próprio ministro veio ontem falar, mas já tivemos 6 baixas. Então, essa articulação, ela se torna difícil. Até mesmo o Fundeb, para quem lê o texto do ministro em tempos passados, vê que ele era uma pessoa que falava sobre o Fundeb. Então, se esperava uma proposta mais clara sobre isso, uma proposta mais transparente sobre como esse governo atuaria com esse fundo. O problema é que agora, sem articulação, faltando um ano para acabar o prazo do Fundeb para reformulação, fica um pouco difícil, nebuloso saber qual é a proposta do governo com uma equipe tão estável. Silvia, você que está de perto ali, né? Pertinho do fundo e perto também do governo, de certa forma. Chegou alguma proposta mais concreta? Como é que você vê essa aproximação do governo nessa discussão? Então, o empenho atual é no sentido de se criar um grupo de estudos para desenvolvimento do que seria um projeto, do que seria uma proposta do novo Fundeb, principalmente considerando a experiência de quem executa o Fundeb, de quem executa a política pública, que é o FNDE. Agora, sim, o assunto é de fundamental importância. Se você traz o fundo para o texto constitucional, isso tem que ser feito de forma responsável. Não se quer trazer um texto para o texto constitucional para que se tenha que fazer uma alteração constitucional em meses ou mesmo em anos, né? A ideia é que ele venha para o corpo da Constituição já como um mecanismo aprimorado. Então, no âmbito do FNDE, né, no âmbito da unidade técnica do FNDE, a gente tem desenvolvido estudos justamente para trazer consistência e formato para o que seria uma nova proposta do próprio Ministério, né, considerando as proposições que têm surgido de outras instâncias. Então, nós temos conversado, eu tenho participei das audiências públicas da PEC 15 de 2015, até falei em algumas delas, né, estive na mesa comentando o Fundeb em alguma delas, tenho participado das discussões da CNM, tenho conversado muito com o pessoal do Todos pela Educação, porque, enfim, como eu executo a política, eu consigo enxergar a questão, o problema dos gestores, né, do secretário de Educação, a visão dos municípios, onde é que se enxerga o impacto, quais são as demandas. Isso é importante, inclusive a gente vai ter um representante do Todos pela Educação conosco daqui a pouquinho, no debate, trazendo também um ponto de vista aí da sociedade civil organizada, como está discutindo essa questão. E um pouco do que a Silvia está dizendo, se é que eu posso traduzir um pouco ou explicar para quem não está entendendo, é basicamente a gente acrescentar na Constituição e não termos que daqui a 14 anos estar voltando a discutir isso, né, Silvia? Sim, claro. Que isso se torne de fato obrigatório na Constituição, essa permanência do fundo. Bom, nosso tempo está correndo aqui, a gente já volta a conversar mais um pouquinho. Eu preciso primeiro me despedir do Rafael Capa, repórter do Jornal Globo, e agradecer a ele e ao jornal por ter liberado essa participação. Muito obrigado e bom trabalho aí, Rafael. Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado, Silvia, Lincoln. Valeu, até a próxima.
Bom, e a gente sabe que outra ponta importante que tem que fazer parte dessa discussão são os professores, né? Todo investimento em educação precisa aí surtir efeito lá na ponta, na sala de aula. Então, para que isso aconteça, é importantíssimo, né? Estar atento para a realidade desses educadores que tomam conta aí do ambiente dentro das escolas. Mas aí onde aplicar os recursos para ter um processo de aprendizagem melhor? A nossa equipe do debate perguntou isso para professores que convivem com essa realidade. Então, quais são os principais desafios na rotina escolar? É o que a gente confere agora em algumas respostas. Vamos lá. Tenho a sorte de trabalhar em 2 escolas também, que estão em reforma, climatização, construção de quadra e tudo mais. Vivi isso nas 2 escolas, as escolas não tinham quadra. Tem uma estrutura de ensino fundamental 1 e agora estão indo para uma estrutura de, no caso, estado de ensino médio aqui, ensino fundamental 2. Então, assim, é louco viver nesse processo de obras, mas é muito gratificante saber que estamos caminhando, né? Enquanto não é... Sei que isso não é a realidade da maioria das escolas. E nesse ponto melhoramos. Um problema que tem que ser enfrentado, que é da realidade com a qual a gente vive hoje em dia, que é lidar com a diferença de linguagem, né? Da sala de aula para o mundo virtual. As crianças já nascem inseridas nesse mundo virtual, então isso para elas é uma coisa bastante natural e a gente tem que fazer uma mediação do que é passado, né? do que deveria ser passado através dos livros e o que elas conseguem acessar através da internet. A gente tem que achar aqui um meio do caminho para poder trabalhar com essas 2 modalidades de informação. Muito bem, agradeço aos professores por terem mandado seus depoimentos para a gente, trazendo também o ponto de vista deles, né, que estão lá cuidando do dia a dia dos nossos alunos nas salas de aula. E lembra você que está acompanhando a gente hoje, quinta-feira, dia 28 de março, dia da gravação do programa, passa depois na TV, na web e tudo mais. Se você está aí na live do Facebook, pode mandar perguntas para a gente, estou recebendo aqui diretamente da nossa produção. E tem algumas que eu quero colocar, já mencionando primeiramente a Maria Mabel. Obrigado, Maria, por ter mandado uma pergunta em relação ao atual governo. A gente já respondeu isso de certa forma agora há pouco com a resposta da Silvia. Agora o Gabriel nos pergunta se essa rediscussão do Fundeb, um novo formato, pode acabar trazendo a oportunidade para municípios que não recebem muito acabarem tendo mais repasses para eles e com isso conseguir investir um pouco mais na educação das suas cidades. É possível alguns municípios terem um benefício a partir de uma rediscussão de um novo Fundeb, Silvia? Sim. A depender dos critérios a serem aplicados e o indicador fiscal de recursos próprios dos municípios é um dos critérios que a gente tem analisado, Todos pela Educação tem uma proposta nesse sentido. Seguramente esses municípios mais necessitados, né, que vivem uma situação mais difícil hoje em dia, podem ser beneficiados. Bacana. A gente vai continuar discutindo aqui a importância do financiamento da educação, porque o nosso primeiro bloco já acabou, então rápido intervalo e eu continuo com o Lincoln e a Silvia comigo aqui no estúdio, então não sai daí que o debate volta já. O debate está de volta e analisa os investimentos públicos na educação básica. Os gestores das unidades de ensino têm a responsabilidade de aplicar os recursos da melhor maneira possível. A cidade de Sobral, lá no Ceará, ficou no topo do ranking nacional do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, na avaliação dos primeiros anos do ensino fundamental, com a nota 9,1. O levantamento, anunciado em 2018, leva em conta os dados de 2017. E a série Entre Escolas, exibida aqui no Futura, foi ao município acompanhar as estratégias que direções de colégios diversos adotam para superar as dificuldades. Então, vamos conferir. Um bom diretor é aquele que sabe escutar as necessidades, os anseios das pessoas, não vir com a realidade pronta e acabada. Melhorou, assim, na segurança. E antes era muito bagunçado, assim, tanto em termos na sala quanto a recreio, brigas, né? E aí hoje a gente tem esse efeito aqui, que os meninos já estão em outro, a gente já está em outro processo, já cuidando já mais do pedagógico. Sandra, essa aqui é uma turma de 7º ano. A atividade que vocês estão fazendo de que é? Português. Tem matemática também? A gente tem diagnósticos mensais. E esses diagnósticos a gente aplica a prova, consolida,
para poder a gente não ter a surpresa só na hora da prova Brasil, do SPAES, que é a prova do Estado. Porque se a gente for ficar achando que as coisas estão tudo muito bem, a gente pode se surpreender com resultados negativos. A ideia é diagnosticar para a gente poder corrigir. Isso tem ajudado muito. Muito bacana, se você quer conferir esse episódio na íntegra e outros do Entre Escolas, vendo um pouco mais de experiências bacanas e trocas aí entre gestores escolares, você confere tudo lá no Futura Play. Bom, eu continuo aqui no estúdio com a Silvia e o Lincoln, que estão comigo debatendo essa importante esfera aí da educação, que é o financiamento. A gente está falando aqui sobre o Fundeb, que está com o seu prazo para o término de 2020, então até lá a gente tem um tempinho ainda para discutir e amadurecer algumas ideias para melhorar o financiamento da educação. Agora, a gente viu esse trecho do programa Entre Escolas e quero perguntar para a Silvia qual é o papel dos diretores das escolas na aplicação dos recursos, né? A gente fala aqui, então, tem esse fundo que junta, depois é redistribuído esse recurso e como é que os diretores, os gestores aí que estão na ponta podem ter essa autonomia ou até onde vai essa autonomia para fazer uso dos recursos? Interessante você tocar nesse ponto, Cris, porque a gente entra numa esfera que é de extrema relevância junto com o financiamento, que é a gestão. Os recursos do Fundeb, por força de lei, eles são direcionados aos órgãos de educação dos municípios. Então, existe uma conta única e específica, cada município, cada estado tem a sua, e os recursos vão diretamente para essa conta. O gestor é o secretário de Educação ou alguém que assuma um órgão equivalente, coordenador de educação, algo nesse sentido, tá? Então, assim, é centralizado na figura do secretário. Mas é de extrema relevância que se discuta, a gente está apresentando, aí, ouvimos agora falar sobre o IDEB, é de extrema relevância que se discuta também na proposta do próximo fundo a questão da gestão, tá? A questão da gestão que passa pelo secretário, passa pelos gestores. Por quê? Porque não adianta você ter recursos se você não tem uma gestão eficiente, né? Então, é um aspecto também a ser considerado porque faz total diferença. Como Lincoln, a gente ouviu a Silvia falar sobre essa questão do papel do gestor. Você, quando era o gestor do município ali pela área da educação, secretário de Nilópolis, como era esse contato e vendo a aplicação dos recursos pelos diretores? Esse contato é preciso entender que a gente precisa pensar numa gestão democrática, né? Uma gestão democrática da escola. A gestão democrática da escola é, inclusive, discutir a questão dos recursos, né, com a escola, com os professores, fazer com que os resultados, né, aconteçam, né, e que sejam apresentados para a própria sociedade. Você não tem nenhum país capitalista desenvolvido no mundo que não passou por uma universalização do ensino. Então, para nós é importante, né, e infelizmente nós estamos quase que na segunda década, né, do século XX e ainda estamos discutindo a questão do financiamento da educação. Então, ver Sobral, por exemplo, né, a experiência de Sobral, ver a experiência de muitos municípios no interior do país, com experiências exitosas na gestão, isso satisfaz a gente e a gente verifica que, de certa forma, a escola pública ela está sendo valorizada. Porém, é preciso chamar a atenção de que nós precisamos estar atentos e fortes, no sentido de acompanhar e pressionar, né, o governo e o parlamento no sentido de que se estabeleça o Fundeb como política pública permanente. Não mais, como você falou, Cristiano, de 10 ou 14 anos, né, sendo ações provisórias. Aqui de novo, falando em como garantir os recursos. A gente quer que os recursos sejam ampliados cada vez mais para melhorar a qualidade da nossa educação. E você falou em pressionar, em cobrar também. Quem muito faz isso é o Todos pela Educação, que tem como uma das suas metas principais incentivar o investimento ampliado em educação. Então, essa entidade que reúne organizações da sociedade civil para mobilizar esforços pela valorização do ensino no Brasil, participa agora conosco. Então, a gente vai chamar o Caio Calegari, que é coordenador de projetos no Todos. Tudo bem, Caio? Bem-vindo ao nosso debate. Já começo aqui emendando uma pergunta para você. Qual é a importância, então, de transformar o Fundeb em um instrumento permanente na nossa Constituição brasileira? Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos que acompanham esse debate. Boa noite também ao Lincoln e à Silvia. Estava acompanhando o debate pelas redes sociais, muito bom. E respondo, então, puxando um pouco do que já foi discutido hoje, né?
A questão de tornar o Fundeb permanente é valorizar, reconhecer todas as vantagens que esse fundo trouxe para a educação brasileira como uma política de Estado, né? O Fundeb ele foi extremamente benéfico para a população brasileira na perspectiva de garantir uma previsibilidade dos recursos, em primeiro lugar, e uma redução brutal das desigualdades que a gente tem no nosso país. Portanto, garantir a permanência do Fundeb é, de certa forma, concretizar todas essas vantagens, todos esses ganhos, essas conquistas que a gente teve com o Fundeb. Pois é, e de que forma a gente pode pensar em ferramentas que estruturem possivelmente um novo fundo para que pense em distribuir também e tentar evitar uma centralização desses recursos? Bom, discutindo na linha do que a Silvia e o Lincoln colocaram também, você vê que o debate ele está bastante concreto, né? Ele está com bastante alinhamento entre vários pensadores desse fundo, justamente porque a gente faz uma avaliação de qual foi a evolução nos últimos anos. A perspectiva é que o Fundeb ele precisa ser evoluído, ser aprimorado no sentido de uma maior equidade, de um maior efeito redistributivo, potencial redistributivo. E para isso a gente precisa avançar em dois principais campos. O primeiro é tornar as regras do Fundeb mais inteligentes, justamente para observar as desigualdades de recursos que tem fora dele. É o que a Silvia estava explicando mais cedo. Um outro ponto fundamental é garantir também uma participação da União que seja uma participação mais vigorosa, justamente descentralizando recursos para as redes de ensino que fazem a execução das políticas, das ações educacionais ali no chão de escola. Portanto, a gente precisa aumentar a participação da União justamente para garantir também que esse potencial equalizador do Fundeb seja fortalecido. Caio, eu já volto a falar com você, porque eu quero ouvir do Lincoln, que está conosco aqui no estúdio, né? Como é que avalia essa questão? Cada ente da federação tem as suas necessidades diferentes, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas como é que essa rediscussão também de possivelmente um novo fundo pode tentar contemplar melhor essas diferenças? Entendendo principalmente o que é o princípio federativo, né? De respeitar as diferenças geográficas e territoriais. Uhum. Nesse país dessa extensão continental que nós temos, o que mais temos, né, são as diversidades territoriais, culturais, e isso precisa ser respeitado. Eu só chamo a atenção porque quando a gente fala em descentralização, na perspectiva que eu entendo, né, a descentralização não é uma desregulamentação. Uhum. A descentralização não é retirar a responsabilidade e a competência da União na gestão do Sistema Nacional de Educação, que ainda não foi definido, né, conceitualmente, que está na Constituição, né, está na LDB, juntamente com o conceito de regime de colaboração, né, porque os entes da União, da Federação, precisam estar em pleno diálogo, em sintonia, em harmonia, União, Estados e municípios. E o financiamento da educação se dá muito nessa concepção do que é o regime de colaboração. Uhum. Quais são as relações entre estados e municípios, do município com a União, né? E esse pacto federativo precisa avançar nisso, né? A Constituição de 88 só nos deu os parâmetros, mas até agora nós não regulamentamos isso. Não é? Então, para a gente avançar no financiamento da educação, é preciso, primeiro, rediscutir, não é, a questão do regime de colaboração, como se dá essa relação entre União, Estados e municípios, porque não é, Cristiano, uma relação verticalizada. Primeiro União, Estados e municípios. Né? O princípio federativo, né, à luz do direito constitucional, não trabalha uma hierarquia entre os entes federativos. Você tem uma relação horizontal entre municípios, estados e União. Agora, você mencionou essa questão do sistema único, né, de educação no país, e muita gente faz um paralelo até com o Sistema Nacional, muita gente faz um paralelo com o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que o Ministério da Saúde articula, e que seria necessário algo um pouco mais estruturado. Né? A gente sabe que o SUS tem uma série de problemas, mas funciona com uma estrutura muito bem organizada, e esse é o paralelo que muitos educadores e pesquisadores que a gente entrevista sempre mencionam. Eu queria ouvir do Caio em relação a essa questão, de que forma um sistema nacional muito melhor estruturado poderia facilitar também essa discussão sobre o financiamento e avançar aí para o futuro dessa perspectiva de permanência do Fundeb na Constituição. Cristiano, esse ponto de construir
um sistema nacional de educação deveria ser considerado um dos pontos principais da política educacional brasileira e é algo que a gente não tem dado a devida atenção. Porque justamente quando a gente está tentando construir ações conjuntas, ações para melhorar a qualidade em todo o território nacional, a gente tem que pensar em como que estados, municípios e União podem colaborar, podem construir as políticas, pensando em quem pode contribuir de que forma. E um dos pontos centrais no Sistema Nacional de Educação, como o Lincoln estava colocando muito bem, é a ideia de cooperação financeira, né? É como que entes mais vulneráveis podem receber recurso e receber também apoio técnico para poder fazer um avanço necessário, absolutamente necessário, em termos de qualidade do ensino. Quando a gente pega o exemplo do SUS, por exemplo, ele foi muito exitoso em reduzir as desigualdades, tal como o Fundeb foi, né? Mas o SUS tem também uma perspectiva de pactuação de ações, o que hoje a gente tem de uma forma muito escassa na educação brasileira. Então, a ideia de pactuação de ações, pactuação de parâmetros, de normas operacionais básicas, isso está faltando na educação brasileira. Agora, um ponto que vale mencionar antes de passar a palavra de volta aí para vocês. O Fundeb, ele pode incorporar nesse novo capítulo também esse pensamento, né? Também essa reflexão de como a pactuação pode ser melhor feita e de como que a gente pode trabalhar mais para reduzir as desigualdades. Um ponto central é a gente fazer um trabalho melhor feito de redistribuição para que União e estados e municípios cooperem mais financeiramente, justamente para equalizar aquilo que a gente chama de valor aluno ano total, que são o total de recursos disponíveis para investir em educação e não só aquilo que tem dentro do Fundeb, que está fora também do Fundeb, como a Silvia explicou. Caio, a gente está com o nosso tempo correndo aqui. Antes de me despedir de você, tem mais uma pergunta importantíssima, que é o seguinte: a gente está falando aqui de financiamento, de dinheiro, e a gente sabe que os estados atravessam crises de arrecadação, né, Brasil afora. 7 governadores iniciaram 2019 decretando calamidade financeira. E aí eu pergunto para você qual é o papel dessa articulação dos governos estaduais em todo esse contexto. Bom, quando a gente está pensando em papel dos governos estaduais, eles têm atuação prioritária no ensino médio, né? Uma eventual quebra financeira dos estados pode levar a uma piora nos indicadores de ensino médio, sendo que os nossos indicadores já estão estagnados em patamares muito baixos, né? Então tem esse risco. A gente precisa pensar no regime de colaboração, União, estados e municípios, de forma que todo mundo se apoie, inclusive do ponto de vista financeiro, mas também com uma preocupação aqui, Cristiano. A gente não pode pensar em nenhum momento esse novo capítulo do Fundeb como uma possível moeda de troca. A gente tem que tomar as decisões sobre qual é o modelo mais inteligente, o modelo mais eficiente, mais eficaz para o Fundeb, com a perspectiva técnica que a Silvia tem falado tanto, para equalizar de fato os valores, né? E não como uma moeda de troca para determinado ganho político de um determinado governador ou de outro determinado prefeito. Tem que ser na perspectiva nacional de equalização de oportunidades educacionais. Muito bem. Caio Calegari, coordenador de projetos do Todos pela Educação, muito obrigado por ter participado conosco aqui do debate de hoje. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, Silvia. Obrigado, Lincoln. Valeu. Bom, e assim como o Todos pela Educação, outros grupos também se dedicam a acompanhar a aplicação dos recursos do Fundeb. Esse é o caso do Sindicato dos Professores da Educação, o Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado aqui do Rio de Janeiro. Os educadores se reúnem para monitorar a prestação de contas dos gestores, então a gente vai entender agora um pouco mais sobre como isso funciona. Boa noite a todos e todas. Nós do SEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, fazemos parte do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. A participação nesse espaço é fundamental porque ali a gente tem acesso a um investimento do Fundeb. Em municípios menores, a gente chega a ter acesso às notas fiscais, então a gente consegue acompanhar mais de perto. No caso do Rio de Janeiro, não ocorre dessa forma. A gente tem acesso a planilhas, mas mesmo assim a gente consegue fazer algumas cobranças. Com o fim do programa do Fundeb, caso não haja a substituição por nenhum outro programa similar, além da gente perder, né, esse controle de estar ali observando se o dinheiro do Fundeb, o dinheiro da educação está sendo empregado de forma adequada,
a gente teme por um enorme prejuízo para a educação pública e o aumento da precarização. Pois é, tá aí um alerta trazido pela professora e pergunto, já emendando nessa provocação dela, qual é a importância desse tipo de grupo de acompanhamento na sua visão, Lincoln? Bom, é muito bom ouvir professores, né, relatando aqui as suas experiências e vejo que nós precisamos criar aqui um campo, né, de luta e de diálogo permanente em relação a essa questão. O que a gente está discutindo aqui, e eu pensando, né, qual é a agenda do Congresso Nacional, me parece que essa não é a agenda hoje do Congresso, não é? Mas é importante ressaltar aqui, viva a escola pública, porque todo professor que defende a escola pública defende essencialmente também o SUS. E que bom que vocês levantaram essa questão do SUS, né, que é um sistema público, né, de financiamento de pactuação federativa, não é? E que, de certa forma, avança permanentemente desde a Constituição de 88. Então, eu acho que para nós é um parâmetro, né, nós pensarmos um SUS para a educação, um sistema integrado de educação básica, onde, num planejamento integrado entre municípios, estados e União, a gente possa discutir a questão das metas, os padrões de qualidade e, acima de tudo, a garantia do acesso e permanência das crianças, porque isso é direito constitucional. O professor, ele não pode ser punido por conta, né, da perspectiva, por exemplo, do fim do Fundeb, né? Ao contrário, valorizar sempre o professor na sua formação continuada e no princípio do ganho justo pelo seu salário. Silvia, como é que você vê tanto a provocação da professora quanto a articulação desse tipo de grupo que acompanha, né, essas contas? Olha, os conselhos de acompanhamento e controle social, no caso ela é membro do CACS Fundeb, né? Eles são de extrema importância. O professor Lincoln apresentou agora há pouco a noção de gestão democrática, que é de fundamental relevância, a questão da participação social. Então, os conselhos de acompanhamento e controle social, eles são o quê? Eles representam o quê? A presença direta e próxima da sociedade na gestão desses recursos vinculados à educação. Porque existe um monitoramento, os tribunais de contas fazem monitoramento, o Ministério Público faz monitoramento, mas o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, ele faz parte da realidade, ele respira a realidade educacional daquele município. Então, evidentemente, é quem melhor tem condições de participar e de atuar para que ocorra boa gestão desses recursos, para que esses recursos sejam bem aplicados, né? E, inclusive, para que a gente consiga criar melhores perspectivas para as políticas próximas, né? O que a gente pode mudar a partir da experiência da sociedade na condição de instância também fiscalizadora quanto à aplicação dos recursos. É importante, a gente fala tanto aqui sobre ter esses recursos, manutenção dos recursos, mas você trazer também a população para acompanhar de perto a aplicação, né, dessa verba que chega aí para os municípios também é fundamental. Agora, quais são os principais problemas encontrados na prestação de contas, por exemplo, dessas comissões, Lincoln? Que tipo de problemas aparecem quando a comunidade vai chegar e ver de fato o que está sendo feito com essa verba? Talvez o que, num avanço, no aprimoramento desses conselhos municipais e estaduais, seria um processo de formação continuada também dos conselheiros. Não é? Porque a linguagem contábil é uma linguagem muito complexa. É uma linguagem muito complexa. Não é? Então, eu acho que é importante assim, capacitar, né, os conselhos, né, para que eles possam efetivamente acompanhar e saber se essas parcelas do Fundeb que chegam aos municípios e aos estados estão efetivamente sendo, né, objetivadas, né, no chão da escola, na formação continuada do professor, na manutenção do espaço físico da escola. Não é? Então, e existe uma questão de fundo aí, Cristiano, que é importante também, que é um valor nosso, que é a questão da democracia. A gente não pode abrir mão da democracia, como forma de processo de participação, né? Como acompanhamento e fiscalização dos atos do Executivo. Esse princípio, que é tão valoroso para nós e consolidado na Constituição de 88, talvez seja uma bandeira, junto com a defesa da escola pública e do financiamento da educação, outro elemento fundamental. Né? Nós precisamos defender a democracia como princípio fundamental, não só para a educação, mas para as nossas relações sociais, para o atendimento da diversidade que nós temos, e tudo isso tem a ver com o financiamento. Pois é, a gente vai agora para mais um destaque da redação, porque a proposta do governo federal de terminar com a vinculação constitucional para investimentos na área social pode acentuar a redução dos investimentos em educação, tal destaque aí que saiu nos jornais, na tela para você.
Então, é para esse risco que uma nota técnica do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, está chamando a atenção. O Ministério da Economia prepara um projeto de emenda constitucional para a desvinculação com o argumento de que a medida desengessa, entre aspas, o orçamento dos estados. Silvia, isso é fato? Como a gente pode pensar no impacto desse desengessamento para o financiamento da educação? Olha, eu não tenho acompanhado essa discussão, não, da desvinculação. A desvinculação dentro do Fundeb, a depender do tipo de desvinculação, o impacto é direto sobre o fundo, né? Agora, o Fundeb ficou fora da DRU, da desvinculação de receitas da União, né? E o que a gente espera é que eventual medida não venha a incidir diretamente sobre o fundo. Porque o que diferencia o Fundeb dentro da lógica da vinculação constitucional de recursos é justamente isso. A gente tem um recurso que ele está assegurado, ele é constitucionalmente vinculado e ele não pode ser afetado sob pena de causar um drástico prejuízo ao financiamento da educação básica, né? O Fundeb não responde por 100% do financiamento da educação, né? A gente tem lá 25% de todos os impostos e transferências constitucionais destinados à educação, a gente tem a cota do salário educação também como fonte suplementar de financiamento da educação, mas o Fundeb ele responde seguramente por mais de 50% das receitas das quais os estados e os municípios dispõem. Então é fundamental que ele seja preservado, inclusive na sua concepção, para que a gente consiga ter a eficácia da política pública. Você disse que não está acompanhando de perto, mas você acredita que essa desvinculação poderia afetar os recursos para além do Fundeb, então? Eu não estou acompanhando de perto a discussão, eu não tenho condições nem de tecer uma consideração a respeito, sem ter conhecimento acerca desse projeto. Não chegou à nossa pasta ainda esse tipo de proposta para que a gente avalie eventual impacto no Fundeb ou em outros recursos vinculados à educação. Bom, Lincoln, em relação à questão da verba, quando chega nos secretários de educação, por exemplo, também é uma dúvida que muita gente tem, né? Quando essa receita chega, você já tem a destinação para qual área da educação, se é para infraestrutura, se é para investimento, se é para o pagamento dos professores, como é que isso vem descrito na hora da aplicação do recurso? Você tem uma série de questões aí que são importantes. Primeiro, isso depende muito do planejamento educacional do Estado e também dos municípios, não é? Existe também uma questão política aí que é importante, da relação do executivo, do prefeito, junto aos secretários municipais de educação. Né? Você tem muitos exemplos onde você tem um planejamento educacional preparado, pronto, onde o prefeito, junto com o executor, o secretário de educação, eles acompanham esses projetos. Agora, eu chamo a atenção para uma questão que é a seguinte, está em vigor o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, junto com o Plano Nacional de Educação, os planos municipais de educação. E junto a gente tem também uma série de 20 metas aí para serem acompanhadas até 2024. Nós já estamos em 2019, não é? E os recursos estabelecidos em lei, né? A lei do Plano Nacional de Educação, esses recursos foram escasseados. Não é? Então, quer dizer, o secretário municipal de educação, como ele vai estabelecer junto com o prefeito ações elaboradas nos planos municipais de educação, se efetivamente esse financiamento ele não está existindo. E você tem cortes do governo Temer até o momento, cortes substanciais, e aí não é só o Fundeb, mas são cortes substanciais em relação ao orçamento da educação. Não é? Então, a situação ela é uma situação grave, por conta do que nós já falamos aqui anteriormente, pela utilização do Fundeb hoje, não só como um complemento, né, ao avanço e aprimoramento da qualidade da educação, mas agora como um montante, né, de dinheiro que chega aos estados e municípios para completar folha de pagamento. Né? Isso por conta da crise fiscal, da crise financeira que passam municípios e estados também, como você falou mesmo, Cristiano, a situação de alguns estados, né, decretando estados de calamidade. São 7 em calamidade financeira. Agora, a gente está quase chegando no fim aqui, a gente poderia seguir por horas discutindo essa questão, porque é fundamental e também são muitos detalhes que é importante a gente levar até a população que nos acompanha. Mas uma pergunta para tentar fazer um resgate histórico, Silvia, e projetando um pouquinho o que pode acontecer para frente. Quais seriam os principais elementos que diferenciam o que era o Fundef antigamente, o que é o Fundeb e o que a gente poderia tentar projetar e amadurecer para um novo Fundeb, uma nova forma de financiamento da educação? Bom, no Fundef, né, o Fundef esteve vigente de 96 até 2006.
O Fundef, ele era destinado especificamente ao ensino fundamental e já trazia essa ideia de valorização do magistério. Do Fundef para o Fundeb, quais foram as ampliações? Ampliou-se do ensino fundamental para toda a educação básica, então as matrículas também da educação infantil, do ensino médio, EJA, né? Enfim, outras modalidades foram inseridas. Hoje nós passamos recursos para 19 segmentos de ensino específicos, considerando educação em tempo integral, em tempo parcial. A cesta de receitas foi aumentada também, outros impostos ingressaram no fundo e o percentual, que era de 15%, passou para 20%, para a subvinculação do Fundeb, além, claro, da ampliação da complementação da União, que passou para o patamar mínimo de 10%. Hoje em dia a gente tem uma cesta de receitas que pode ser aumentada? Pode. Pode-se estudar o ingresso de novas fontes de recursos? Pode. Por que não? Pode-se estudar a questão da complementação da União? Pode-se também. Mas o que é fundamental, uma vez que a gente já sabe que nós abarcamos a educação básica pública? Como o Caio trouxe, o Caio Caligari, é estudar mecanismos que tornem mais eficiente a redistribuição para a proposta de equalização. A gente falou do regime de colaboração, né, entre os estados, os municípios e a União, dentro do regime de colaboração que não tem ainda recortes específicos no âmbito de uma lei. Como é que a gente pode tornar a proposta do Fundeb efetivamente mais redistributiva, alcançando quem realmente necessita? Muito bem, a gente vai voltar a essa discussão aqui com certeza ao longo dos próximos meses. O nosso tempo está chegando ao fim, mas vocês sabem, para quem acompanha o debate, que não importa o assunto mais sério, mais leve, mais pesado, a gente sempre tem espaço para os memes, que a gente acredita que é a forma que a internet tem conseguido aí de traduzir aí as pautas do dia a dia. Então vamos aos memes da semana. Tem aí que é verdade esse bilhete, pois é, assinado por qualquer político ali. No meu governo, todas as crianças estarão na escola, o IDEB vai melhorar e vamos ter os melhores professores e um prédio maravilhoso, assinado qualquer político em ano de eleição. É verdade esse bilhete, né? E é esse meme ou temos mais, produção? Temos mais um com o nosso amigo Bob Esponja, né? Quando eu penso que levará 200 anos para que todos os alunos tenham educação de qualidade no Brasil, tá ali, né, rezando, esperando debaixo da água o nosso amigo Bob Esponja. Muito bem, é isso. Esperamos agora, então, que essa discussão seja levada adiante. Você de casa, fica a provocação também aí. Estamos falando de educação, de financiamento, leva essa discussão aí para a sua roda de conversas com os amigos, com a família, para conversar no bar, para o almoço de domingo. E a gente sabe que ao longo de todos os anos a gente aqui no Futura fala muito de educação, mas agora em abril especialmente, dia 28, é o Dia da Educação, a gente vai ter aí uma programação especial de 24 horas dedicada a esse tema, mas ao longo de todo mês, como você já sabe, essa hashtag que está aqui, ó, nenhum para trás, é para você também se envolver nessa ação e acompanhar de perto com a gente, tá certo? Muito obrigado, Lincoln e Silvia, pela presença comigo aqui no estúdio. Foi ótimo conversar com vocês. Valeu. Você de casa, você já sabe, tem debate na TV, na web, no celular, onde você quiser. Então fique ligado aí na nossa programação. Um beijo, um abraço e até a próxima.